Bom, creio que tínhamos começado já a falar um pouco do batismo, principalmente, na nossa última sábado de manhã. Sim, falámos um bocadinho, não muito, mas vamos adaptar. Primeiro fizemos esta introdução geral aos sacramentos, etc. Vamos desenvolvendo cada um deles um pouco, dando uma lado. Agora vamos ver os sacramentos. E vamos vê-los um bocadinho na perspectiva litúrgica, ou seja, numa perspectiva que nos ajuda a compreender não só a celebração em si, aquilo que acontece na celebração, o modo como a Igreja os celebra e, portanto, os realiza, e ao mesmo tempo ir percebendo pontualmente as implicações que isso traz para o espaço litúrgico, ou seja, no fundo, a celebração de cada sacramento requer um espaço próprio ou um espaço que favoreça, digamos, a celebração e aquilo que ali está a acontecer. Ora, falarmos um pouco sobre o batismo. Reparem que no batismo sabemos, pela Sagrada Escritura, alguns elementos que nós podemos tirar e que nos ajudam já a entender este sacramento e toda a liturgia deste sacramento. Primeiro é um sacramento da vida nova em Cristo. Quer dizer que é um sacramento que começa em nós, pela fé, começa em nós uma vida nova, a vida de Cristo ressuscitado, ou seja, da humanidade reconciliada com Deus, e que começa em nós essa vida divina, essa vida nova. E como ligação a essa vida nova e o sentido dessa vida nova, temos o elemento água. O renascer das águas. Reparem o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos, este judeu piedoso, procura Jesus para conhecê-lo, tinha ouvido e estava muito bem informado de quem era Jesus e do que ele andava a fazer, e São João conta-nos que Nicodemos foi procurar Jesus durante a noite. E saúda Jesus. O diálogo é muito interessante, porque o diálogo começa com uma saudação extremamente elogiosa da parte de Nicodemos a Jesus. Chama-o de Rabi, mestre, e ao mesmo tempo ele deixa transparecer aquilo que era a inquietação do seu coração. Nicodemos deita para fora aquilo que eram as perguntas que ele tinha. E diz mesmo: sabemos que tu vens da parte de Deus. Ninguém faz o que tu fazes se Deus não estivesse contigo. E o que impressiona é que Jesus, perante esta saudação, responde com uma coisa tipo à queima-roupa, completamente diferente. Quase que a sensação de Jesus desconversada. Diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ainda se dá conta disso. Era um homem, era judeu, era realista. E interpela Jesus de seguida logo. Diz: o que é isso, nascer? Acaso eu, que já sou velho, vou entrar de novo no seio de minha mãe para voltar a nascer? Pai, o realismo está aqui. O que é isso, nascer? E só a seguir é que Jesus o ajuda a perceber o que se trata. Trata-se de nascer da água e do Espírito Santo. Porque aquele que nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Quer dizer que o batismo é este nascer de novo para uma condição e uma vida nova que nos vem de Cristo ressuscitado. E o rito próprio que marca esse nascer e que está ligado a outro elemento que iremos falar de seguida é o rito batismal, o rito do mergulhar na água e o sair da água. A água como elemento da vida. Reparem que a nossa condição humana é uma condição humana marcada muito pela água. A nossa vida e os primeiros momentos da nossa vida são vividos no útero materno, no líquido amniótico, e toda a nossa vida está pautada e é acompanhada pela água. E a água tem todas estas significações que nós vamos ver de seguida na oração da bênção da água. Limpeza, vida nova, destruição, regeneração, vitalidade. E reparem que a água contém em si, enquanto elemento da natureza, tudo isto. Ela tanto é sinal de vida, como de destruição. Ela é sinal de limpeza, de lavagem e de revigoramento. E por isso, aquilo que eram os ritos batismais que já existiam na cultura hebraica e outras culturas, não é preciso sermos muito, reparem que hoje
O próprio hinduísmo, vocês vão à Índia e veem aquele rito de se banhar no Ganges, etc, como sinal de purificação. Estes ritos batismais já existiam. Jesus pega neles, e concretamente pega nele e assume-no no sentido em que ele próprio se deixa batizar por João Batista e, de facto, faz aceder esse rito a uma realidade sacramental que é aquela que ele nos quer dar com o batismo, que é esta vida nova. Nascer de novo. Não na linha biológica, mas na linha do Espírito. Aquilo que Jesus diz aqui. No fundo, o cristão é um homem que tem dois nascimentos. O nascer biológico e o nascer para a vida em Cristo. O nascer para a vida nova em Cristo. É por isso que o batismo, uma das suas coisas, é o nascer de novo. É uma das dimensões. Claro que este nascer de novo para a vida em Cristo traz consigo outros elementos constitutivos do batismo e da ação de Deus em nós ao sermos batizados, que é, ao nascermos de novo, ao entrarmos na vida de Cristo e de Cristo ressuscitado, e a vida que Ele inaugura com a sua ressurreição, que é a vida de uma existência humana reconciliada com Deus. É por isso que Jesus encarna, para que, sendo um de nós, nos reconquiste aquilo que perdemos com o pecado dos nossos primeiros pais. Ao nascermos de novo para Deus, é evidente que, e ao participarmos da vida de Cristo, o batismo inaugura em nós uma condição nova, que não é só esta vida nova em Cristo, mas é uma condição nova na nossa própria relação com Deus, que é a condição filial. Ou seja, nós, ao sermos batizados, ao sermos inseridos na vida nova de Cristo, participamos da filiação divina. Deus assume-nos como seus filhos. O batismo começa em nós uma condição nova, porque já não somos só criaturas diante do Criador, como todo o criado que existe. Pelo batismo nós somos filhos, somos feitos filhos diante do Pai. E essa nova filiação, que é talvez o elemento mais surpreendente do batismo, chama a vossa atenção para isso. Nós hoje estamos tão habituados a nos chamarmos irmãos e somos na condição humana, assim, temos uma irmandade, que é partilhamos todos a condição humana, mas é só aí. Porque na linha da fé só o batismo nos faz de facto filhos de Deus. E estamos tão habituados a isto que muitas das vezes já nem medimos o alcance do que é ser filho de Deus. Reparem que nas culturas antigas é uma coisa impressionante. Vocês fizerem um estudo comparado, e é interessante que o Mircea Eliade tem algum capítulo sobre estes ritos batismais que vale a pena ler. É uma constante de todas as culturas que o homem busca Deus. Seja esse Deus o maná das religiões animistas, seja esse Deus um ente superior, seja esse Deus Zeus, seja esse Deus Júpiter, seja esse Deus Ísis ou Osíris, o que é uma constante na condição humana e num estudo comparado de religiões é que vemos o homem busca Deus, o homem busca o ser superior, o homem não se entende verdadeiramente nas perguntas mais profundas que tem no seu coração, não se entende sem a referência a um Deus. E se isto é uma constante em todas as tradições, no cristianismo é que há uma coisa muito original, que é única. É que é Deus que procura o homem. Ou seja, se é uma constante do homem buscar Deus e a ter atingido, e portanto todas as religiões no fundo pretendem pôr em contacto o homem com a divindade, mediante cada uma as suas modalidades, a oração, o sacrifício, etc. No cristianismo há um elemento profundamente revelado, no cristianismo e no hebraísmo todo, é que é Deus que vem à busca do homem. É Deus que irrompe na história. É Deus que procura o homem. Aquela pergunta decisiva do primeiro texto do Gênesis, depois da queda de Adão, quando Deus vem de novo ao paraíso, aquela imagem belíssima para falar da intimidade que havia
na criação entre Deus e a criatura, ao ponto que a Sagrada Escritura diz que Deus vinha todos os fins de tarde passear com o homem no paraíso. Ou seja, uma imagem para dizer esta intimidade. E depois da queda do homem, e que Adão se esconde porque se percebe que está nu, e Eva, idem, e tudo, e a consciência, e Deus vem de novo à procura do homem. E quando chega, quando entra no paraíso, não vê, diz: onde estás? Esta é a pergunta decisiva que Deus continua a fazer a cada um de nós. Onde é que tu andas? Onde é que anda a tua vida? Não que Deus não saiba, mas para que nós tomemos consciência de onde nos encontramos. Deus bem sabia. Mas nós é que precisamos que nos façam essa pergunta para nós pararmos e percebermos onde é que eu tenho a minha vida, por onde é que ela se joga, onde é que eu ando metido, qual é a minha condição existencial. Esta pergunta, onde estás, é uma pergunta que se repete porque é um Deus que nos busca. E toda a história da salvação, e vocês já alguns conheceis muito bem a história, a história da salvação resume-se a isto. Há um Deus que não desiste do homem, de o procurar, de propor aliança, de fazer aliança com ele. Ora, reparem que o cristianismo traz esta novidade, é que já não é só o homem que procura a Deus, mas é Deus que nos procura a nós. Reparai, estamos a ler a primeira carta de São João, e a primeira carta de São João esta semana só está sempre a dizer isto. Não fomos nós que amámos Deus, foi Deus que nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele é que nos escolheu primeiro. E é esta verdade. Ora, isto tem a ver, como vos dizia, com a nossa filiação divina, porque este é o elemento mais surpreendente do próprio batismo. Que é, Deus não só nos dá uma vida nova, mas ao dar-nos essa vida nova, que brota dele, faz-nos seus filhos. Que o homem busca Deus, essa é uma constante. Que Deus busca o homem, isso é um exclusivo da revelação judaico-cristã. E que em Cristo essa busca de Deus ao homem foi, ou melhor, e que no cristianismo essa busca de Deus ao homem foi ao ponto que mandou o seu filho. E o fazer-nos filhos de Deus espiritualmente, e olhem que isto não é só espiritualmente, é a própria condição humana, porque aqui joga-se de facto a fé no sacramento. No batismo Deus assume como seu filho, dá-me a sua vida, faz-me participar da sua vida. O que quer dizer que confere à minha condição humana uma dignidade tal que nos faz participar da sua divindade. É esse o mistério da encarnação. O que é que andamos a rezar nas orações da missa todo este tempo do Natal? Deus, que pela encarnação do vosso Filho viestes divinizar o homem. Deus, que assumiste a nossa condição humana para nos poderes dar a vossa divindade. É que, de facto, sermos filhos de Deus é o elemento mais dignificante da nossa condição humana. Porque nos transporta para uma condição e uma vida e uma existência que não são fruto nem da natureza, nem do voluntarismo humano e que ninguém nos pode tirar, só Deus. Nós ainda não descobrimos isto. Porque se redescobríssemos a dignidade de ser filho de Deus, não para soberbarmos e dizer, pois isto é muito importante, e estar a puxar o lustre ao galão, mas perceber o que isso significa. Reparai que é a única coisa que ninguém nos pode tirar mais, uma vez recebido. Ninguém. Podem-nos tirar a vida, podem-nos tirar os bens, podem-nos tirar a dignidade, podem-nos tirar tudo. Ser filho de Deus, ninguém. Eu até posso receber o batismo e asneirar a vida toda, e cortar com a Igreja, e cortar com o Evangelho, mas continuo filho de Deus. Isto é impressionante. Nós ainda não descobrimos o batismo. Eu isso estou muito convencido. E o que isso significa para nós? De dignidade, de consequências, etc. Porquê? Pronto. Questões culturais, somos batizados em pequeninos, as nossas famílias também não refundam muito isso, etc. E a coisa está. Mas reparai que isto se joga. E depois vamos ver que a liturgia do batismo toca isto com uma grande... Porquê é que aparece o Pai Nosso no batismo? Porque, uma vez batizados, nós rezamos a única oração, que é aquela dos filhos de Deus, aquela que Cristo, o Filho, por excelência, não ensinou. Nós hoje, face ao Pai Nosso, devíamos ter
para nós do Pai Nosso é um diamante, se pode falar. Perceber que é a nossa oração comum de filhos de Deus. Eu fico hoje impressionado, os meus alunos sabem isso, quando vejo nas liturgias mexerem no Pai Nosso como quem mexe numa coisa qualquer. Cantam Pai Nossos galegos, Pai Nossos daqui da... Mas claro, com Pai Nossos galegos, para a pulsa. Pai Nosso é a oração dos filhos de Deus. É aquilo e não é o outro. Não precisa nem de acrescentos, nem de molduras, nem de nada. É aquilo. Porque é facto da nossa oração comum, é a oração do Senhor. E nós só rezamos na liturgia do batismo depois de batizados. Porque uma vez batizados, então quando é o batismo do adulto, ele perceber que é a primeira vez, porque batizado há 5 ou 10 minutos antes, é a primeira vez que ele agora se dirige a Deus e com propriedade ontológica, existencial, real, com propriedade, ele pode dizer e chamar a Deus Pai. Reparai que era um pouco isto, já vos falei disto, era um pouco isto aquilo que certamente Santa Teresa tinha nos seus momentos êxtase quando rezava o Pai Nosso. Em que os relatos das irmãs e tudo dizem que ela ouvia várias vezes, quando começava o Pai Nosso, não avançava da palavra Pai Nosso. Ficava. O contemplar esta verdade de nós, criaturas, podermos chamar a Deus Pai. Reparai que isto, mutatis mutandis, para uma filosofia metafísica, é a grande questão que vem desde Parménides. Qual é a relação do ser com os seres? Se o ser é perfeito e nada lhe falta, como é que essa relação de um ser pode ser com seres que são sempre imperfeitos e desviados? Esta é a grande questão que perpassa a história da filosofia, que perpassa tudo. E Pai, que é outra forma racional esta, certamente, não é evada de uma revelação, mas de pura questão. Portanto, outro dos aspectos é a filiação divina. Enfim, e com isto termina esta parte, ou seja, de facto, a grande dignidade surpreendente do batismo é esta de nos fazer filhos no Filho, que é Cristo, e, portanto, nossa filiação divina. Reparem que isto era tão surpreendente, e com isto termina, que no próprio processo de condenação de Jesus, este é o argumento a que eles se pegam até ao fim. Porque ao início havia várias coisas. Ele disse, ele fez, ele não sei o quê, disse que destruía o templo e deitava e levantava em 3 dias. E todos esses argumentos vão caindo ao longo do processo de condenação de Jesus. Qual é o argumento que resiste até ao fim? Ele diz-se Filho de Deus, portanto blasfema, merece a morte. Porque era inconcebível, cultural, religiosamente, era inconcebível que um humano pudesse reivindicar para si o estatuto de Filho de Deus. Mas isso é o que nós recebemos no batismo. E quando Deus vem à nossa vida, e quando Deus se dá, dá-se todo e dá-se para sempre. É por isso que um dos elementos do batismo é o sentido da purificação, porque como Deus entra, não pode haver imperfeição nem impureza. É por isso que o batismo nos perdoa e nos limpa todas as faltas que possamos ter cometidas até esse dia. E daí o aspecto também ligado à água, da purificação, da lavagem. Este aspecto, portanto, a purificação, no sentido de que, quando Deus vem ao nosso ser e nos dá a sua vida, não há espaço para que exista, para que possa continuar a existir aquilo que é não ser. Para que o pecado é um não ser. Já Santo Agostinho dizia isso. Porque a gente admitir que o mal tem um ser e tem ser, é admitir uma entidade ôntica, rivalizadora de Deus. Por isso é que Santo Agostinho diz que o mal é uma ausência de ser. O maniqueísmo então faz isso, é o princípio do bem e do mal. E por isso, portanto, este aspecto. Outro aspecto ainda do batismo é este. É que se vocês repararem, se nos dá a vida nova do Filho, se nos faz seus filhos, se nos limpa
de todo o mal, o batismo, ao começar esta vida nova, redimensiona a nossa condição. E se somos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo, que é o Filho. E somos templos do Espírito Santo. Porque Deus dá-se e dá-se tudo na Trindade. Somos templos do Espírito Santo. Aquilo que Paulo não se cansa, depois nas cartas está sempre a lembrar os cristãos: esquecestes os templos do Espírito Santo. Então porquê é que andais a contristar o Espírito em vós? Esqueceste que recebestes o dom da adoção divina. Esqueceste que o Espírito Santo está em vós. E é a partir daqui que depois Paulo justifica toda até a parte da moral cristã, corpórea, etc. E, portanto, o batismo não só nos faz filhos, irmãos de Cristo, templos do Espírito Santo, e, por último, membros da Igreja. Membros do povo santo. Daqueles que recebem o batismo como nós. Ou seja, por isso é que nós nos chamamos irmãos. Porque recebemos o batismo de Cristo, temos a Deus por Pai, Cristo por irmão, e nós entre nós irmãos também. A nossa irmandade não está fundada numa filantropia. Nós não somos irmãos de Pai incógnito. A nossa irmandade está fundada na filiação divina. Bom, se este, digamos, é em traços largos e temos que avançar muito os traços do batismo enquanto tal, agora, como é que isto celebrativamente se realiza? Como é que isto se traduz numa celebração? Claro que para quem tem fé, isto, e tudo isto fala. E a celebração do batismo é dos elementos mais bonitos que há. Primeiro porque é o início desta vida nova em Deus. O nosso dia de batismo, enfim, o Santo Padre tem dito isso muito, eu digo, enfim, quem sou eu? Mas de facto fico alegre quando vejo o Santo Padre, ainda da semana passada, a zurzir porque os cristãos não celebram o dia de batismo. Portanto, cada um vai procurar quando é que foi batizado para festejar o dia do batismo. Eu estou farto de dizer isto há anos na minha paróquia, quando era catequista e tudo. Festejem o dia de batismo, porque é o dia maior da nossa vida. Aqui a gente sabe. Mas para vos dizer, claro que é um dia grande. Como é que está estruturado? Bom, a celebração do batismo, ao longo da história, teve alguma evolução. E é isso que eu agora então entro numa segunda fase. Portanto, o primeiro ponto foi tirar os traços teológicos, fundamentais, o que é o batismo, o que é que ele realiza em nós. Este segundo passo, como é que a Igreja foi então celebrando este sacramento ao longo da história? Bom, na era apostólica nós temos vários textos que nos ajudam a perceber, e percebemos que o rito não estava totalmente estruturado. Desde o caso do eunuco, que vai, da rainha de Candace, que vai andar e vai ler o profeta Isaías, e Filipe beira-se e diz-lhe: sabes o que é que estás a ler? E ele: não, quem é que me cá? E lá diz coisa, e depois a dado momento ele pergunta: o que é que obsta que eu seja batizado? E Filipe diz: nada. Pararam, havia ali um riacho e batizou. Desde os apóstolos, que diz todos, foram batizados no dia do Espírito Santo, ou seja, veio o Espírito Santo, não houve ali água, mas foram batizados. Há outros momentos em que, como diz, no dia de Pentecostes, Pedro batizou mais de 3.000 judeus que o ouviram e que pediram batismo. Portanto, desde uma fase inicial em que, evidente, não temos um ritual estruturado, mas onde já sentimos presente alguns elementos que constituem o ritual. O elemento água, o elemento banho e o elemento do batismo em nome do Senhor. Ou seja, não diga a fórmula sacramental, mas o esboço da fórmula sacramental. Ou seja, batizar em nome do Senhor. Depois, quando chegamos a Tertuliano, que é um autor do século II, do norte da África, é o primeiro autor que nos traz um livro, e escreve um livro sobre o batismo. O De Batismo. E Tertuliano é muito importante porque já nos dá, por um pouco, a ritualidade da celebração do batismo e, ao mesmo tempo, porque é um livro escrito em polémica,
com as heresias, ajuda-nos a perceber a importância do elemento água e da ritualidade. E Tertuliano já nos fala da fórmula batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que aliás brota do mandamento de Cristo no dia da Ascensão. Ide por todo o mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai a cumprir tudo quanto vos mandei. E eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Portanto, a própria fórmula batismal brota do Evangelho e brota das palavras de Jesus, é evidente. Mas em Tertuliano já percebemos várias coisas, não só a fórmula batismal, como a fórmula da renúncia anterior ao batismo. Renúncia a Satanás e, ao mesmo tempo, depois, profissão de fé na Santíssima Trindade. Isto é, antes do rito batismal da imersão na água, já vemos outro elemento constituído, que é aquele que vai ser batizado, renuncia a Satanás, ou seja, ao homem velho, à vida anterior, e faz a sua profissão de fé na Santíssima Trindade. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Outro elemento que ainda aparece em Tertuliano é a bênção da água. Não vem o texto, mas faz a referência à bênção da água, do batismo. Que, como vocês veem, nos textos dos Atos dos Apóstolos, nós não vemos ali bênção nenhuma da água. Batizam em água corrente. Depois isto vai progredindo, e quando chegamos ao século III, nos 200 e tal, temos aquela grande obra, que já ouvimos falar dela, já vos falei, a tradição apostólica de Hipólito. Aqui, a tradição apostólica de Hipólito, já começamos a ver que a liturgia do batismo está estruturada e também já está estruturado, digamos, o que nós chamamos o catecumenato. O tempo de preparação para o batismo. Tínhamos falado já disso e rapidamente. Não nos esqueçamos que estamos num período em que a maioria dos batismos é de gente adulta, que pede o batismo, que adere a Cristo e quer o batismo. Estamos ainda na fase digamos, em que a Igreja não é livre no Império Romano e, portanto, ser cristão, fazer-se cristão, é um risco, é uma opção consciente e, portanto, estamos diante de um período em que, embora tenha sempre havido batismo de crianças, a verdade é que a maioria eram adultos. E por isso a Igreja, como vos disse, sentiu a necessidade de estruturar um tempo de preparação que chamou catecumenato, ou um tempo de preparação para receber os sacramentos da iniciação cristã, para começar pelo batismo, o crisma e a Eucaristia. Grosso modo, como é que na tradição apostólica nos está estruturado tudo isto? Bom, o tempo de preparação para o batismo levava 3 anos, bem lá dito. 3 anos. O catecumenato levava 3 anos. Havia uma entrada no catecumenato que era realizada depois como falámos da última vez, realizada depois de um exame prévio. Ou seja, o candidato era apresentado ou por um amigo ou um familiar, apresentava à comunidade e dizia: temos aqui alguém que quer ser cristão, quer começar o caminho para o batismo. Aí havia um pequenino exame, um exame que tinha a ver com a vida da pessoa, sua atividade profissional, as suas intenções, etc. E só entrava no catecumenato se esse exame, digamos, tivesse. O exame tinha coisas muito concretas, era qual a sua profissão, e havia profissões que iluminavam à partida, quem estivesse não podia entrar no catecumenato, e a tradição apostólica delas, cita-as todas, desde, por exemplo, atores. Os atores não podiam, porquê? Porque neste período todo o teatro e toda a comédia e toda não sei o que era um veículo de transmissão da idolatria, portanto, dos deuses pagãos. É toda a cultura teatral antiga, então ali o panteão todo ali, não é? Portanto, era por isso, não é? Contra
Muitas vezes os soldados não podiam, porque o soldado tinha que prestar juramento ao imperador como se fosse um deus. Não se esqueçam disso. E depois coisas que são evidentes, quem fosse dono de casa de prostituição, quem se fosse prostituísse, quem tivesse negócios desonestos, tudo isso à partida as pessoas não entravam sequer no catecumenato, ou seja, ou muda ou não entra. Se esse exame passasse isso tudo, a pessoa então era oficialmente apresentada à comunidade. E apresentada à comunidade e entrava no catecumenato. E isto é interessante ver que, neste período, todo este caminho até chegar aos sacramentos é um caminho acompanhado sempre pela comunidade cristã, de referência, aquela onde ele está. Não é uma coisa decidida privadamente entre o candidato e o catequista, ou a comunidade delega 2, 3 pessoas para acompanhar os catecúmenos e pronto, e depois só aparece ao fim. Não. Delegava, de facto, eles tinham um catequista, alguém que os acompanhava, que os ia introduzindo na fé, mas era um caminho acompanhado também pontualmente pela comunidade. E aqui via-se o primeiro momento. O primeiro momento era a entrada no catecumenato, a celebração pública. Oficialmente, a comunidade cristã sabia que aquele está a começar o caminho, que aquele quer, sabe quem ele é, sabe quem são os seus catequistas. E, portanto, esta era uma celebração simples, que tinha, fundamentalmente, 2, 3 elementos que depois aparecem no rito do batismo. A asignação, com o sinal da cruz na fronte. A mudança do nome, se tivesse um nome pagão ou idolátrico. Isso sim, aí mudava para um nome cristão. Depois, muitas vezes, essa asignação não era só na fronte, era também nos ouvidos, nos 5 sentidos. No fundo. E, às vezes, a entrega de uma cruz. E a pessoa entrava oficialmente. Era recebido na comunidade e sabia que estava a começar o catecumenato. Bom, o catecumenato levava 2, 3 anos. No último ano, e, portanto, o que é que se fazia neste período? Bom, aqueles irmãos iam sendo catequizados no bom sentido, ou seja, iam tomando contacto com a história da salvação, e percebendo o que é a história da salvação, depois Cristo, todo o Evangelho. Tá? Eram progressivamente iniciados na oração, simples mas na oração, e nos valores cristãos da vida, portanto, numa vida pautada pelos valores evangélicos. Caridade, liberdade, honestidade, ter ajuda, etc, etc. Portanto, os valores cristãos. No último ano, no terceiro ano, havia ali um momento decisivo, que era o início da quaresma desse ano. Que era o elemento onde as pessoas passavam um segundo grau. Depois daqueles 2 anos e tal, de base triste. Ao início da quaresma, havia uma outra grande reunião da Assembleia com o seu bispo e com aqueles que estavam no catecumenato. E que aí ia-se fazer de novo um outro exame, uma outra avaliação, que era este nosso, não digo irmão, mas este nosso membro foi dando sinais de vida cristã, foi mudando de vida, foi sendo fiel à formação, foi traduzindo isso na sua vida. Ou seja, antes de passar do estatuto de catecumenato para a última fase, havia ali o que se chamava o rito da eleição e inscrição do nome. O rito da eleição e inscrição do nome. O que é que isto quer dizer? Rito da eleição, porquê? Porque se ele passasse positivamente naquele exame, digamos assim, e neste exame pronunciava-se o seu catequista ou os seus catequistas, dizia: sim senhora, foi fiel durante este tempo todo, dá sinal de viver segundo os valores cristãos, tem uma vida honrada, ou é um pai de família honrado, abandonou cultos pagãos, deixou de viver como um pagão, foi sendo fiel à oração, enfim,
pouca, porque ainda não tinha sido muito iniciado, mas pronto, aqueles momentos. Portanto, neste exame pronunciava-se a comunidade, o seu catequista, as pessoas que se acompanharam, os seus garantes, digamos assim, que são a base dos padrinhos de hoje. E este é um rito que preside o bispo. O bispo é que preside este. E, portanto, o bispo pede o parecer de todos. E, se for favorável, ele então é eleito. Chama-se isto o rito da eleição. E é eleito para quê? Para poder vir a receber os sacramentos na noite santa da Páscoa. Por isso é que isto é feito ao início da Quaresma. E, portanto, o catecúmeno entrava numa segunda fase, ou seja, teve 2 anos e tal como catecúmeno. A partir do rito da eleição, ele faz a Quaresma desse ano até à Páscoa, e então diz-se que ele se passou, não é deixar de ser catecúmeno, mas passa um segundo grau, que passa a ser eleito. Ou, como Santo Agostinho no Norte da África, competente. Eleito para quê? Para receber os sacramentos na Páscoa, competente também por isso. E não só eleito, como essa passagem de catecúmeno ao grau, ao estatuto de eleito, era marcada pela inscrição do nome no livro dos batizados. Ou seja, escrever o seu nome no livro da vida. E, portanto, o rito tinha também este segundo elemento. Uma vez eleitos, o bispo dizia, então agora inscrevei o vosso nome no livro da vida. No livro daqueles que serão batizados. E eles inscreviam o seu nome. Bom, no tempo da Quaresma, portanto, acabado este rito, reparem, há uma celebração no início com a comunidade, há uma celebração nesta passagem com a comunidade, e depois, nesta fase, eles têm uma preparação mais intensa, uma preparação, digamos, muito intensa, que é a Quaresma desse ano. Que é marcada este período por catequeses mais frequentes, digamos assim, reuniões de oração mais frequentes, e, acima de tudo, por 2 elementos: as tradições e os exorcismos, ou também chamados as tradições e os... Vocês têm isso nas vossas folhas. Os cortinhos. Ou seja, durante a Quaresma, estes eleitos iam receber 2 tradições, quer dizer, 2 testemunhos ou passagens. E quais eram esses testemunhos ou passagens? Ou seja, aquilo que lhes era dado, transmitido, passado, era o Pai Nosso, o texto do Pai Nosso e o símbolo da fé, o credo. Chama-se testemunhos ou tradições porque é o sentido da passagem, do transmitir, do dar. Um bocadinho como nas tafetas, não é? A equipe passa ao outro da equipe e ele continua a corrida, não é? E assim sucessivamente. E era este o sentido. Transmite-se-lhes o Pai Nosso, a grande oração dos filhos de Deus, para que eles a memorizem, a aprendam, memorizem. Depois o Bispo se encarregará de a explicar, mas para já que a memorizem. E o símbolo da fé, que contém, no fundo, as verdades da fé a que eles vão aderir por baixo. Os escrutínios eram, no fundo, momentos em que 3 escrutínios, em que é, no fundo, um exorcismo em que se invoca o poder de Deus e do seu Espírito para que este que caminha para o batismo seja fortalecido por esse mesmo Deus e que seja fortalecido de maneira
a travar os combates finais na sua adesão a Cristo, na sua adesão ao Evangelho. Isto fazia-se, os escrutínios, porque eram 3, faziam-se no 3º, 4º e 5º domingo da Quaresma. As tradições fazem-se no 3º e no 5ª semana da Quaresma. 3ª e 5ª semana. Claro que muitas vezes fazemos ao domingo porque não vamos convocar a meio da semana que venham lá. E portanto fazemos as cortinas e os tradições. Eu faço. Hã? Eu faço. Hã? Faço a meio da semana. Está bem, não tens sorte. Não, as pessoas acabam até por aderir como são Pois, a comunidade única, mas é só para as crianças e para os pais, para aquela família mais. À escada. Hoje é este esquema, não é que estamos. Ok. Bom, e depois temos a Noite Santa. No caso aqui, a Noite Santa da Páscoa, onde recebem o batismo. Este é o esquema que aparece já, atenção, na tradição apostólica e que se vai permanecer bastante depois, quando chegamos às grandes homilias de Santo Ambrósio, Santo Agostinho, até Cirilo de Jerusalém, Teodoro de Monte Suéstia, todos esses autores já do século V, IV, V, é esta a estrutura que temos de preparação para o batismo. De adultos. Este esquema, digamos assim, de catecumenato, porque ainda não é bem o esquema da celebração, este esquema de catecumenato mantém-se num grande período áureo, que são os séculos IV, V e VI. Depois, progressivamente, o catecumenato vai cada vez mais, digamos, afrouxando. E vai afrouxando por vários fatores. Primeiro, porque a maior parte era batizada em criança. Portanto, deixa de haver adultos quase para batizar. Principalmente, enfim, na Europa e nesta zona onde o cristianismo já estava, digamos, como religião maioritária. E, portanto, a partir então do século VIII, o catecumenato quase morre na maior parte das igrejas. Morre como instituição, porque não há candidatos. Embora toda esta estrutura permaneça nos sacramentários, ou seja, nos livros litúrgicos. Isto é recuperado, este esquema é recuperado no século XX e é recuperado depois do Concílio Vaticano II, porque no Concílio os bispos, principalmente das terras de missão, pediram imenso que se voltasse a isto. Porquê? Porque em terras de missão eles tinham a questão que a maior parte das conversões são de adultos. E, portanto, temos que recuperar o catecumenato porque não vamos batizar indiscriminadamente e, portanto, é preciso esta iniciação aos cristãos. E, portanto, perante a insistência principalmente dos países de missão, dos bispos, de tudo das terras de missão, o catecumenato foi repensado e renovado. E claro que isto hoje não é só para as terras de missão. A nossa Europa é terra de missão. Já o cardeal Cerejeira dizia que tínhamos a África às portas de Lisboa. É onde eu estou, atenção que é longe. Mas isso não. Nota. Meus, vocês parem o seguinte. Nós padres, eu então constato isso imenso. Nós hoje, por exemplo, chegamos a um funeral, há funerais onde nem metade das pessoas que lá está rezam ao Pai Nosso, porque não vão aprendê-lo. Casamentos então é mato. Portanto, se chega ao Pai Nosso, se eu olho a Assembleia, às vezes até os noivos estão para ali a entramelar a língua porque já não se lembram das coisas. Por muito que a gente fala. Isto para dizer que nós hoje temos muitas vezes a ideia que vivemos num país cristão. Não vivemos. A maioria já não é. E olhem que estas gerações agora que estão nos 20 anos para a frente, então é que não é mesmo. Não tenham muito lá. Porque é muita gente, a maioria não passou já pelas catequeses. É que antigamente ainda ia à catequese, os pais não praticavam, mas o menino tinha para aí, tinha bem. Agora não. Hoje há gente que cresce e vive sem
nenhum contacto com a religião. Isto hoje é possível, não é? Aqui. E, portanto, no fundo, a renovação do catecumenato acabou por ser um bem, porque é para toda a Igreja. Para toda a Igreja. Há terras de missão, mas a missão está na Europa e está nos países de tradição cristã, que há que renovar e evangelizar de novo. Não tínhamos ilusões. Já não é o que é. Longe disso. Bom. Sim, por favor. Podiam, por favor, esclarecer a palavra exorcismo em termos. Não, é outra coisa. Diga? Não é exorcismo, é escrutínio. Escrutínio. Exatamente. Mas a oração é do Exorcismo. exorcismo. A oração, claro, vem. O que é um exorcismo? Vamos por partes. No fundo, um exorcismo é a invocação do poder de Deus e do seu Espírito sobre alguém ou alguma coisa, para que o poder de Deus liberte aquela pessoa, a fortaleça e a liberte do mal. Este é o princípio geral de um exorcismo. Há na Igreja o que se chama exorcismos menores, que são estes que se fazem assim, e há os exorcismos maiores, que são aqueles que é preciso, primeiro, a permissão do bispo, aos realizar, nenhum padre pode realizar indiscriminadamente, e que a Igreja só realiza quando está segura, muito segura, que estamos diante de um caso, principalmente de possessão diabólica. E claro que para se chegar aí leva tempo, e há todo um processo e toda uma forma de despistagem para se perceber se estamos diante de um caso de psiquiatria e de transtorno psíquico, como é em alguns casos, ou estamos diante, de facto, de um caso de hipotética possessão demoníaca. Então, aí faz o exorcismo. O que é um exorcismo maior? Liturgicamente, é uma oração repetida, onde, no fundo, o que está em causa é, ao limite, é isto mesmo. É a luta entre Deus e o poder de Deus e Satanás. É o que está. Porque não tem nada de especial. É a oração repetida, a invocação, o abençoar, o aspergir com a água benta, e aquilo não sai dali. Repete-se tanto quanto é necessário. Das coisas que eu vos recomendo a ver, se é que não viram, porque não é sensacionalista, depois o que veio a seguir é, mas que eu vos recomendo a ver, no que toca a este exorcismo, é o Exorcista. Que depois o Exorcista 2, o 3, o 3, isso não interessa. Agora, o 1 partiu de um caso verídico nos Estados Unidos. E vale a pena ver. Porque não só percebemos como, de facto, o exorcismo é a invocar o poder de Deus em seu Filho Jesus e o poder da cruz para afastar Satanás, para libertar aquela pessoa, como também o filme está muito bem feito porque nos ajuda a perceber a maneira com que o próprio mal se manifesta e se disfarça. Que é daquela cena final, não é? No cemitério, sai depois é uma tudo. É no final do filme. Não. Sim, Não. É. Não. É. Não sai mal nenhuma. Está a pensar no Emily Rose. Estou com Não, chama-se Exorcista. É o exorcista. Não, Exorcista. O Emily Rose também é um caso verídico. Acho que é, não sei, estou confundido talvez. É que já há tantos. Não. E há um autor muito conhecido, talvez o maior especialista nesta matéria, É o que é o Amor. Amorte. Gabriel. Italiano. É, um italiano. Era o exorcista oficial da Diocese de Roma. Agora, por velhice, acho que até já morreu. Já é. Mas é para os casos